Olá, saudações. Dando sequência às aulas sobre gestão financeira, hoje iniciaremos o módulo 4, gestão do risco e retorno e alavancagem. Nesta unidade 1, falaremos sobre fundamentos de risco e retorno, definição de risco e retorno, formação de preços de ativos. Para iniciarmos a nossa aula, é importante trazermos algumas definições. Quando falamos em risco, qual o sentido que o termo nos traz? De acordo com a literatura, ou seja, de acordo com os autores que estamos utilizando para esta aula, Santos e Birley, risco pode ser definido como a probabilidade de perda financeira, ou mais formalmente, a variabilidade dos retornos associados a um dado ativo. É muito importante você ter claro que quanto maior o risco, é esperado também maior taxa de retorno. O risco também pode ser definido como a probabilidade de que os resultados reais possam diferir dos resultados esperados. Quando falamos em resultados reais, estamos tratando daqueles resultados efetivos, ou seja, aquele que realmente será apresentado à empresa diante das operações. A partir desses resultados reais, é feita uma comparação com o resultado anteriormente estabelecido, ou seja, o resultado pré-definido. E a partir daí a empresa consegue definir com maior clareza se vale ou não a pena correr aquele risco. Reforçando o que foi dito há pouco, ativos que apresentam maior chance de perda são considerados ativos mais arriscados do que aqueles que trazem uma chance menor. No entanto, aqui cabe destacar novamente que estes ativos que também apresentam maiores chances de perda, é esperado que apresentem também maiores rentabilidades. O risco pode ser classificado, de acordo com Birley, de duas formas: risco operacional e risco financeiro. Quando falamos em risco operacional da empresa, estamos tratando da possibilidade que esta tem de que não seja capaz de cobrir os seus custos operacionais. Quando falamos em custos operacionais, estamos tratando daqueles custos diretamente ligados às suas operações do dia a dia, ou seja, das suas operações que realmente mantêm o negócio em funcionamento. Um outro tipo de risco apresentado pela empresa é o risco financeiro. O risco financeiro trata da capacidade da empresa de cumprir com as suas obrigações financeiras. Relembrando conceitos que abordamos em módulos anteriores, risco financeiro está relacionado diretamente a despesas financeiras da empresa. Alguns autores também a definem como despesas com juros. Se você observar uma demonstração de resultado da empresa, você vai observar que, dentre as diversas contas, uma delas está referida às despesas financeiras ou despesas com juros. Logo, cabe aqui um questionamento: as operações da empresa estão sendo capazes de cumprir com as despesas financeiras do negócio? A partir desta análise, desta comparação, nós estamos tratando do risco da empresa, ou seja, da possibilidade dela não conseguir honrar essas despesas ou obrigações financeiras. Além destes riscos operacional e financeiro que tratamos, é muito importante que a empresa também leve em consideração outros tipos de risco. Estes tipos podem ser melhor observados nesta representação de Santos, onde nós temos aqui diversas operações que são realizadas pela empresa que trazem riscos para o negócio.
Quando olhamos esta representação gráfica, nós percebemos o quadro administrativo, uma carteira de clientes, uma carteira de fornecedores, situação financeira, ativos intangíveis, dentre outros. Todos eles também representam riscos para a movimentação do negócio como um todo. No entanto, quando é mencionado o termo risco em uma operação na empresa, a primeira coisa que se pensa é quanto ao risco financeiro. Sim, este é o risco que remete maior preocupação. Mas, no entanto, é importante que o gestor, de forma geral, esteja atento a todas as movimentações do negócio. Movimentações estas que também trazem uma margem de risco. Dentre todos estes riscos considerados, é muito importante nos atentarmos à situação financeira do negócio. Por que nos atentarmos à situação financeira do negócio? Porque é nesta que realmente estão focados os maiores esforços para o bom andamento de uma empresa. Mas não podemos nos esquecer que não é somente a área financeira que deve ter a atenção, única atenção dentro da empresa. Todas as áreas, mas esta demanda uma atenção especial. Quando tratamos de uma atenção especial a esta questão de risco dentro da situação financeira, nós remetemos novamente a conteúdos que abordamos em aulas anteriores. Aqui apresentamos alguns índices, conforme exposto por Santos, que merecem uma atenção especial. Dentre estes índices, citamos o de liquidez, que mostra a capacidade de pagamento das dívidas da empresa a curto prazo. O índice de endividamento, que trata a participação de capital de terceiros no negócio. Imobilização, que refere-se a um montante de recursos financeiros permanentes, também tratados como de longo prazo, investidos em ativos produtivos, ou seja, aqueles ativos que contribuirão para a manutenção das atividades operacionais do negócio. Os índices de lucratividade também remetem à atenção. Quando falamos nesses índices de lucratividade, temos as margens definidas como margem bruta, margem operacional e margem líquida, que se referem ao gerenciamento da atividade operacional da empresa. Temos também o índice de cobertura. O índice de cobertura trata da cobertura de dívidas ou da cobertura de juros, como eu citei há pouco, as despesas operacionais, as despesas financeiras. Outro índice que merece atenção é o índice de rotatividade das operações, que trata do período médio de conversão dos estoques em vendas ou de duplicatas a receber em caixa. Esses índices de rotatividade assemelham-se aos índices de atividade, que tratamos no módulo 3, quando estudamos a análise das demonstrações contábil-financeiras. E, por fim, temos os índices de rentabilidade, que tratam das margens de retorno obtidas sobre o investimento total e o capital dos proprietários. Muito bem. Depois de entendermos os riscos, vamos entender agora qual é a definição de retorno. Como citei no início desta aula, risco refere-se à possibilidade de um prejuízo financeiro. Quanto maior o risco, é esperado que também maior seja o retorno. Como definir retorno? Birley, um dos autores que referenciamos esta aula, o define como ganho ou prejuízo total que se tem com um investimento ao longo de um determinado período de tempo. Não podemos deixar de associar retorno com risco. De uma maneira bastante prática, podemos definir retorno como uma porcentagem de rentabilidade do resultado final em comparação ao valor que foi investido nesta operação.
no início de um período. É muito importante que você tenha claro que o retorno sobre um investimento sempre vai variar ao longo do tempo, quanto entre diferentes tipos de investimento. Quando você faz investimentos em ativos de giro maior, é diferente de você fazer investimentos em ativos com um giro que vai demorar mais tempo para se movimentar dentro da empresa. Então, fique muito atento a este pequeno detalhe, mas que faz uma grande diferença no momento de análise. Quando falamos nesta relação entre risco e retorno, é muito importante que o gestor tenha em mente esses três importantes questionamentos e busque respostas para eles. O primeiro diz: quais são os riscos mais importantes que a empresa está enfrentando e quais são as suas possíveis consequências? A empresa recebe algo em troca correndo estes riscos? E como os riscos devem ser controlados? A partir do instante que você busca respostas para estas três questões, dentre outras também que podem ser levantadas conforme o tipo de negócio, você conseguirá traçar estratégias mais direcionadas. E a partir daí também observar diferentes cenários para ter sempre outras alternativas caso a situação comece a mudar o risco que você traçou. Comece a mudar o caminho, a estratégia que foi anteriormente definida. Uma outra coisa muito importante que você deve considerar no momento de uma análise de risco e retorno é o famoso capping, ou Capital Asset Price Model, também conhecido como modelo de formação de preços de ativos. Esta relação traz uma forte conexão entre risco e retorno. Para ter isso claramente definido em uma operação, nunca deixe de levar em consideração as perguntas que citei como exemplo, que Birley nos levanta como uma das possíveis formas de alcançar retornos mais altos, tendo riscos devidamente calculados. Não é ruim correr risco dentro de uma empresa, mas é importante que este risco esteja calculado. Quando falamos em capping, Santos também nos diz que o modelo de formação de preços de ativos é considerado como um método que analisa a relação entre o risco e o retorno, que é esperado em um investimento. Ou ainda, podemos dizer como o retorno exigido pelo investidor para compensar o risco assumido. Há cálculos específicos para você abordar o CAP. Sugiro que você se apoie nas referências apontadas para este módulo e ali entenda melhor como fazer estes cálculos. Nesta unidade, estamos considerando os conceitos iniciais. Com o CAPM, você conseguirá também, enquanto gestor, apresentar aos investidores se vale a pena fazer aquele tipo de investimento, se a relação entre risco e retorno é favorável. Aqui também cabe puxarmos um conceito muito importante apresentado pelos autores Alexandre Assaf Neto e Fabiane Guasti Lima, que é o custo de oportunidade. Quando falamos em custo de oportunidade, basta você pensar o seguinte: o que vale mais a pena para a empresa? Deixar o dinheiro em uma aplicação financeira ou fazer uma aplicação em um determinado ativo fixo, por exemplo? O cálculo do capping será um indicador que auxiliará os gestores nesse comportamento dos investimentos, no comportamento dos preços. Logo, reforço o questionamento: o que vale mais a pena?
Qual é o custo de oportunidade que eu tenho? Como será o impacto diante deste ou daquele investimento? Logo aqui, podemos trazer uma importante consideração apresentada por Santos e Birley. Risco e retorno são duas determinantes fundamentais do valor da empresa. Logo, cabe a você, enquanto gestor financeiro, avaliar cuidadosamente as taxas de risco, as taxas de retorno de todas as grandes decisões. E quando falamos em avaliar cuidadosamente este risco e retorno, nunca deixe de considerar cenários. No módulo 3, trabalhamos com essas análises de cenários e, a partir delas, você pode adaptar de acordo com esta realidade. Aqui apresento as principais referências para esta aula. E reforço, não deixe de considerar as observações apresentadas por estes autores, além das referências complementares para este módulo. Até a próxima aula.